Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje eu vim mostrar pra vocês 5 livros que mudaram a minha vida de leitura. Então, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, mandar pros amigos, se inscrever nesse canal, isso é muito importante. E, por favor, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, eu peço que vocês usem meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então vamos lá! O que são, livros que mudaram minha vida de leitura? Não são livros, assim, que mudaram minha vida no sentido de... me fizeram pensar, me fizeram refletir. Eu acabei escolhendo 5 livros pra fazer essa lista que mudaram as coisas que eu leio, assim, basicamente me fizeram descobrir novos gêneros ou descobrir novos autores. Então o primeiro livro de que eu queria falar é um livro que eu não tenho aqui, que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse livro foi o primeiro que eu li do autor e, assim, ele foi a minha porta de entrada mesmo para essa literatura russa clássica, que a gente considera clássica hoje, do século XIX. Então, comecei no Dostoiévski, depois eu fui pro Tolstói, Gogol, todas essas pessoas, assim, maravilhosas e que escreveram obras fantásticas. Uma coisa curiosa sobre esse livro também, na minha vida, é que ele tem uma epígrafe, no começo, aquelas frases, sabe? Aquelas frases de abertura do livro que normalmente são citações de outros autores que tem a ver com a história que você vai ler, E este livro tem uma epígrafe de um outro autor russo chamado Ivan Turgenev, que eu também não conhecia, e eu gostei tanto dessa frase, dessa citação, que eu, além de começar a ler avidamente Dostoiévski, eu também fui atrás de tudo que o Turgenev escreveu em busca dessa citação, tentando achar. Então, assim, eu tenho muitos livros do Turgenev na minha estante, justamente porque, eu estava atrás dessa frasezinha simples que é a seguinte: fora ele criado para habitar um instante que fosse nas vizinhanças do seu coração. Então, com esta epígrafe de Turgenev em mente, vou contar um pouquinho para vocês do que se trata Noites Brancas, do Dostoiévski. Neste livro nós acompanhamos um jovem que ele sai para passear, assim, durante as noites brancas, O que são as noites brancas? Na Rússia existe um fenômeno, ou melhor, no hemisfério norte, existe um fenômeno em que em uma certa época do ano lá, não anoitece, ou quase não tem noite, Então, assim, enfim, este jovem, ele começa a vagar, fica vagando pelas ruas e tal. Conhece uma senhorita, os dois conversam e tal, ele se apaixona por ela, só que ela tá apaixonada por outro, tem um outro rolo e tal, e aí a gente tem o sofrimento deste cidadão, por causa desta pessoa que não quer muito saber dele como amante, Quem nunca? E como eu já disse em algum vídeo, teve algum vídeo aqui que eu falei, vou deixar aqui em cima, que eu falei de Pais e Filhos, que na minha opinião é a obra-prima do Turgenev, e eu disse, que o Turgenev é um autor muito, muito romântico, e Noites Brancas, não à toa tem uma epígrafe do Turgenev, na minha opinião, é o livro mais romântico do Dostoiévski. Então é um livro que não tem aquela angústia do ser, sabe, como ser em sociedade, não é o protagonista, não é o Raskolnikov, que matou uma pessoa, 2 pessoas, e aí tá lá angustiado, com medo de ser preso e com seus problemas de consciência, esse tipo de coisa, não é um Karamazov que tem seus dilemas lá com a família, com o pai, não sei o que, não é nada disso, é simplesmente um jovem sofrendo por amor. Então, nada mais justo do que ter esta epígrafe maravilhosa do Turgenev. O próximo livro de que eu gostaria de falar é o primeiro de uma série, de uma das minhas séries favoritas, de um dos meus autores favoritos, que hoje é um dos meus autores favoritos, que é O Último Reino, do Bernard Cornwell, o primeiro livro das Crônicas Saxônicas. Então esse é um exemplar, assim, clássico de ficção histórica, e eu acho que eu coloquei esse livro aqui primeiro porque eu amo muito esse autor, claro, mas também porque eu acho que foi a primeira vez que quando eu fui ler esse livro, que eu fui ler com a consciência de que eu estava lendo ficção histórica, E com aquela consciência, assim, tem personagens aqui que saíram da realidade, A gente tem o Rei Alfredo e tantos outros e tal, então eu fui ler com essa consciência de que isso é uma mistura de ficção e realidade. Então, não foi exatamente a minha porta de entrada nesse gênero, mas foi quando eu tomei consciência de que ele existia, de que tinha outros autores por aí, como a Philippa Gregory, por exemplo, que é outra que eu gosto bastante também, e comecei a me interessar por esse tipo de história. Livro número 3, este foi uma descoberta bem mais recente, tanto do gênero quanto deste livro, que é
Garotas de Neve e Vidro, da Melissa Bashar-Dost. Este livro, ele é uma releitura de Branca de Neve, né? Aqui a gente acompanha tanto a vida da princesa, né, que seria a Branca de Neve, quanto a vida da madrasta quando ela era jovem e tudo que levou ela a virar a madrasta, né? Então tem bastante magia aqui, tá? Essa é uma fantasia, bem mais fantasia, digamos assim, do que a própria história da Branca de Neve. Tem bastante elementos de magia acontecendo aqui, não vou falar muito mais pra não dar spoilers, mas também foi a minha porta de entrada no mundo, nesse mundo maravilhoso das releituras de contos de fadas em particular. E é um livro que eu gostei muito, gostei tanto que comprei várias outras releituras. Comprei To Kill a Kingdom, que é uma releitura de Pequena Sereia. Eu tenho também A Curse So Dark and Lonely, que é uma releitura de A Bela e a Fera. Eu tenho House of Salt and Sorrows, uma releitura de As 12 Princesas, que é uma história que eu acho que é bem menos conhecida. Li todas essas outras? Não, ainda não. Mas elas estão aqui e é um gênero que eu não sabia que eu ia gostar tanto e eu acabei achando muito interessante, principalmente porque a gente tem uns twists nas histórias originais, né? Então, assim, é bacana ver isso trabalhado de outra forma. Então, por exemplo, a madrasta da Branca de Neve, né? Aquela pessoa horrível, aqui a gente vê ela, o quê? Humana, né? Um ser humano que fez escolhas na vida. Então, é isso. Mas, enfim, gostei muito. Pra quem gosta de fantasia e principalmente de releituras, recomendo demais esse livro. O quarto e penúltimo livro desta lista é bem mais difícil de definir, mas vamos lá. Nada mais, nada menos do que Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Então, este livro é um exemplar do que eu acredito que seja um subgênero da ficção científica, me corrijam se eu estiver errada, por favor, chamado Weird Fiction, ou ficção estranha, ficção esquisita. Então, é exatamente o que você sente quando você lê esse livro, né, ou esse tipo de livro. Que é aquela história que você vai seguindo, assim, você vai acompanhando, e você não sabe bem o que está acontecendo. Na primeira página, você não sabe o que está acontecendo. Na página 50, você ainda não sabe o que está acontecendo. Chega na página 200, você começa a entender que você não vai entender o que está acontecendo até o fim da história. Esse aqui, assim, é aquele tipo de livro que só quem viveu sabe. Mas se vocês quiserem viver mais rápido do que a leitura, né, tem um filme chamado também Aniquilação, do Alex Garland, né, que, enfim, tá aí na Netflix, tá por aí. É fácil de achar pra assistir e ele é... Eu gostei dele. Como adaptação, assim, ele vai muito mais a fundo do que neste livro aqui, né? Mas, enfim, é bom. Ele passa a vibe Weird Fiction. Então, só pra tentar situar um pouco mais vocês, né, do que estamos tratando aqui, aqui nós temos uma área meio esquisita, de uma natureza meio selvagem, digamos assim, que, assim, surgiu do nada no nosso querido planeta Terra e tá avançando. Então, o querido governo lá do lado dos Estados Unidos começa a mandar expedições para essa área, né, para ver se as pessoas conseguem coletar amostras e tal, trazer tudo de volta, tentar entender melhor esse lugar. Só que as expedições, ou as pessoas não voltam, ou elas voltam meio estranhas, digamos assim. E aqui, neste livro, a gente acompanha uma das expedições, que é a primeira de que só participam mulheres. Então tem essa coisa também que é bastante interessante. E aí, enfim, a gente acompanha, né, esse progresso delas dentro da área, como elas vão mudando, como o ambiente vai mudando elas, né? Tem essa coisa da natureza afetar elas, mas é uma natureza meio esquisita, então, assim, é realmente só vivendo pra entender, ou não. E o último livro desta lista foi também a minha introdução a um gênero que, assim, eu não sabia que eu precisava, mas agora que eu entrei nele, eu não quero sair nunca mais. E se você achou que eu não ia falar deste livro hoje, você errou, porque aqui está If We Were Villains, da M.L. Rio, que foi a minha introdução ao mundo do Dark Academia. Então já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui em cima, inclusive eu acredito que tenha sido o primeiro vídeo do canal, então vergonha, preciso refazer essa resenha, né, algum dia na minha vida. Basicamente estamos lidando aqui, né, com um ambiente universitário, temos um grupinho de amigos que tem seus interesses lá, enfim, grupinho de jovens atores, né, no caso aqui, jovens atores, e aí, enfim, as coisas dão um pouco errado entre eles, né, as amizades vão ruindo e alguém morre. É isso, é basicamente isso. Dark Academia é isso, e é isso que eu espero de um Dark Academia. Então já cansei de falar, né, do quanto eu amo esse livro. Eu também, depois que eu li ele, eu já li A História Secreta, que é o clássico, né, do gênero,
ou do subgênero, digamos assim. Tô louca pra ler A Nona Casa, né, o livro novo da Leigh Bardugo, que também se insere nessa categoria, e vamos ver, sigo aí no mundo do Dark Academia. Então é isso, por hoje é só. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal se ainda não forem inscritos, usar meu link da Amazon, que vai estar aqui embaixo na descrição, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!